Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, nos Caminhos da Terra Santa, vamos saber quem é o Padre Francesco Patton, o custódio que ficará à frente do trabalho dos franciscanos na Terra Santa pelos próximos 3 anos. Nascido em Vigo Meano, na Diocese de Trento, ele pertence à província de Santo Antônio dos Frades Menores, na Itália. Ordenado sacerdote em 1989, Padre Patton também é formado em Ciências da Comunicação. Antes de vir à Terra Santa, Padre Patton expressou apreensão e confiança. Hoje ele nos conta as primeiras impressões depois de sua chegada. Eu diria que a trepidação diminuiu um pouco e a confiança cresceu. O primeiro mês de experiência na Terra Santa, do meu ponto de vista, foi muito positivo, seja no primeiro encontro com os frades e as fraternidades, seja também no primeiro encontro com as realidades locais. E le fraternità, sia anche nel primo incontro con le realtà locali. Sì, il primo impatto è quello di una straordinaria ricchezza presente. O primeiro impacto é de uma extraordinária riqueza presente na Terra Santa, uma riqueza que diz respeito a todos os âmbitos. Há uma riqueza extraordinária do ponto de vista dos frades de 40 nacionalidades diferentes. Então, uma oportunidade de encontro de frades que trazem consigo experiências muito diferentes, uma grande oportunidade de enriquecimento. Uma experiência de extraordinária riqueza também do ponto de vista das presenças. Deparei-me com presenças impressionantes, se assim podemos dizer, do ponto de vista das obras, do número, da consistência das fraternidades, como aqui em São Salvador, ou outros grandes santuários como Belém ou Nazaré. E me deparei com realidades ao mesmo tempo menores, onde moram 2 ou 3 frades que cuidam de um santuário, acolhem os peregrinos, levam adiante uma obra muito importante. E ainda uma grande variedade do ponto de vista das obras em si mesmas, pois pude visitar os santuários. Estamos aqui primeiramente por mandato da Igreja como custódios dos lugares santos. Porém, já pude encontrar também algumas comunidades paroquiais. Pude encontrar o Conselho Pastoral da Paróquia de Nazaré, por exemplo. Pude visitar algumas escolas em Nazaré, Haifa e outras. E, portanto, vi a variedade extraordinária que existe nas obras. Inclusive, depois comecei a me dar conta do grande compromisso caridoso da custódia. Então, esse compromisso que diz respeito ao intuito de se garantir que os cristãos locais possam ter uma casa, e então ajudar os cristãos locais a permanecer nesta terra e amar essa terra. E depois, certamente, na variedade das obras em que está presente a custódia, essa variedade ligada à cultura, quer os centros de estudo, quer as escolas. Os centros de estudo altamente especializados, como pode ser a flagelação, assim como a cultura em termos de comunicação. Portanto, também a obra realizada do ponto de vista da comunicação através da mídia, do site, do Christian Media Center, etc. Então, a riqueza e a variedade são absolutamente extraordinárias do ponto de vista humano e do ponto de vista das obras. Depois, há lugares que têm um fascínio absolutamente extraordinário. Certamente, os 3 principais são Nazaré, onde tudo começou pelo sim de Maria; Belém, onde o Filho de Deus nos sorriu com o olhar de uma criança; o Santo Sepulcro, onde se deu a grande mudança do mundo e da história, que é a mudança da morte à vida, à ressurreição. São lugares que também trazem consigo um fascínio extraordinário para nós cristãos e que nos coloca em contato direto com o que dá sentido à nossa vida. É preciso a escuta da palavra de Deus, pois os critérios de acordo com os quais fazemos discernimento não podem ser critérios puramente humanos, pois seria um discernimento míope, além de falível. E também é preciso franqueza entre nós, pois a docilidade ao Espírito e a escuta da palavra não diminuem o valor do confronto e do diálogo que deve se dar entre os frades. Naturalmente, os temas são e serão aqueles ligados à nossa identidade de frades menores que moram na custódia da Terra Santa, portanto, a serviço dos lugares santos, com atividades pastorais específicas. Serão temas também ligados à nossa vida, o modo como vivemos a dimensão do nosso relacionamento com o Senhor, o espírito de devoção e oração, como o chamava São Francisco. O modo como vivemos a dimensão da fraternidade entre nós, como podemos fazê-la crescer. Como vivemos a dimensão da minoria e da partilha com os pobres,
como vivemos a dimensão da evangelização, porque, afinal das contas, todas as obras são expressão dessa identidade. Diferentemente, seriam obras muito frágeis e também fora de contexto. Desse discernimento vai nascer depois o projeto para os próximos 6 anos. Então, o que eu espero é que haja, sobretudo, essa capacidade de sermos dóceis ao Espírito, de termos os critérios certos, que são os critérios da Palavra de Deus, e de termos a capacidade de nos confrontar mutuamente. Depois, de acordo com as escolhas, eu vou ver o que será preciso fazer, pois estou a serviço da fraternidade. Eu não tenho que levar adiante um projeto meu, eu tenho que acompanhar os frades da custódia, pois temos que entender juntos o que o Senhor nos pede e o que temos que fazer. Perché insieme dobbiamo capire cosa ci chiede il Signore e cosa dobbiamo fare. L'ascolto è assolutamente necessario e A fondamentale. escuta é absolutamente necessária e fundamental. Um santo franciscano que viveu muitos séculos atrás, São Bernardino, um santo do qual eu gosto muito, em uma das suas pregações disse que o Senhor nos deu 2 ouvidos e uma só língua, pois precisamos escutar muito mais do que falar. A escuta é fundamental para conhecer, a escuta é fundamental para não precipitar-se, a escuta é fundamental para não agir sem pensar, isto é, para não fazer escolhas sem sentido. E a escuta é fundamental, pois é o modo concreto como nós dizemos a uma outra pessoa que a acolhemos. É a forma mais imediata e simples de acolhida do outro. Na perspectiva cristã, certamente, também é a base para um discernimento que não é fruto da genialidade de alguém, mas é o fruto da partilha de um percurso e de uma docilidade compartilhada ao Espírito e à Palavra de Deus. A presença franciscana na Terra Santa, que persiste há 800 anos, enfrenta desafios. Os projetos e as ideias de Padre Paton, que vem de longe para exercer essa missão. Sì, come dicevo prima, io ho ancora bisogno. Como disse antes, eu preciso ainda conhecer a realidade da Terra Santa. Então, vindo de longe, eu preciso entrar com verdadeira humildade nesta realidade. Na Bíblia, há uma imagem muito bonita de quando o Senhor chama Moisés. O Senhor diz para ele: tira as sandálias de teus pés, pois o lugar que pisas é terra santa. Pois é, eu precisaria andar descalço nesta terra. Portanto, meu início tem que ser um início marcado por muita humildade, pela consciência que são muito mais as coisas que desconheço que as coisas que conheço. Então, meu primeiro objetivo é justamente conhecer em profundidade, conhecer o quanto mais for possível humanamente. Como disse antes, eu não tenho um plano pessoal para sobrepor à vida da custódia. Muito pelo contrário, eu tenho a convicção de que seja importante conseguirmos entender, eu junto com os frades da custódia, o que o Senhor nos pede, porque, afinal das contas, não é importante que eu realize isso ou aquilo. É importante conseguirmos percorrer juntos aquele caminho que o Senhor nos der a graça de percorrer, para viver bem nossa vocação, para ajudar e apoiar a vida das comunidades cristãs que estão aqui na Terra Santa, para acolher os peregrinos que vêm de muitos lugares do mundo e ajudá-los a encontrar aqui o mistério da encarnação, ajudá-los a encontrar aqui o que Paulo VI chamou de quinto evangelho, ajudá-los a encontrar também as pedras vivas que moram aqui. Então, criar um relacionamento entre os peregrinos e as comunidades cristãs. Eu diria que isso é o mais importante. Certamente, como sempre diz o Papa Francisco, é importante procurarmos também construir bons relacionamentos, seja com as outras confissões cristãs, seja com as outras religiões, nos comprometermos nesta direção, o que é algo absolutamente evangélico e absolutamente cristão. Quando São Francisco enviou em missão os primeiros frades, então os frades eram apenas 12, ao eles saírem da porciúncula, a recomendação que ele fez foi: recordem-se que a paz que vocês anunciam, vocês precisam ter antes no coração. Portanto, procuremos ser pessoas que vivem o Evangelho, pois somente assim vamos poder levar o Evangelho. Quindi questo è... cerchiamo di essere persone che vivono il Vangelo, perché solo così possiamo portare il Vangelo. Contar as realidades da Terra Santa se tornou essencial. O objetivo e os desafios para os meios de comunicação da custódia hoje.
Direi che la prima sfida è raccontare. Eu diria que o primeiro desafio diz respeito a falar do bem. Infelizmente, os meios de comunicação hoje sofrem do mal de contarem muito frequentemente apenas o que não funciona. Para usar o antigo ditado, fala-se que faz mais barulho uma árvore que cai do que uma floresta que cresce. Infelizmente, conta-se frequentemente da árvore que cai. Os crimes encontram imediatamente espaço na comunicação. Mas é preciso, no meu entender, começarmos a falar da floresta que cresce. É importante que os meios de comunicação aqui na Terra Santa saibam detectar as histórias positivas que ocorrem todo dia, que saibam contar o bem que se faz, que certamente é muito. Também do ponto de vista da custódia, é importante se conseguir contar o que acontece nos santuários, o que acontece nas paróquias, nas escolas, nas obras caridosas, o que acontece em todas as realidades que a compõem, mas em sentido bom, positivo. Isso se torna uma bênção do ponto de vista da comunicação. Abençoar significa dizer bem, maldizer significa contar o mal. Ao ouvirmos continuamente notícias negativas, de alguma forma também nosso coração fica envenenado e nos tornamos pessoas sombrias, pessimistas, pessoas que acham que as coisas nunca poderão mudar. Muito pelo contrário, quando nos contam o bem, então nos damos conta de que é possível se ter esperança. Então nos damos conta de que é possível uma mudança, é possível um futuro, pois o mal é a negação do futuro. O bem é o futuro verdadeiro. Pois é, eu espero que os meios de comunicação da Terra Santa tenham esta capacidade de contar o bem que está presente aqui, que é muito, que faz parte da história, mas também faz parte do presente. Fa parte della storia, ma fa parte anche del presente. Muitos são os trabalhos e os desafios do novo custódio da Terra Santa, bem como de todos os frades franciscanos. E você é convidado a colaborar para que o nosso bem maior, Jesus Cristo, continue a ser amado e anunciado. Até a próxima semana. Shine.